salvo engano, nós começamos a falar de alguns nomes e caminhamos até Abel. Falamos de Enoque também, paramos em Noé. Mas nós vamos revisar o texto todo e alguns pontos importantes que nós já trabalhamos, para darmos continuidade. Então abram a palavra de Deus lá em Hebreus, capítulo 11. Heróis da fé em Hebreus, a história da fé através das vidas de homens e mulheres que desafiaram as normas e confiaram em Deus. Hebreus capítulo 11, nós vamos ler a princípio até o versículo 7. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Nós iniciamos na semana passada falando a respeito desse texto e mostrando como é que nós avaliamos a nossa vida e como nós devemos avaliar, como nós devemos traçar planos, e esses planos eles não devem ser limitados apenas às questões materiais. Fazemos planos, como o Alex disse aqui na devocional da escola dominical. Novo ano, início de um novo ano é o momento em qual nós traçamos metas, pensamos em alguns planos, em alguns projetos que queremos tentar alcançar neste ano que se inicia. Mas nós precisamos avaliar, esses projetos, eles são mais de cunho material, de coisas terrenas, ou visam também projeto e crescimento espiritual, pela fé? E aí fazer essa avaliação. Porque às vezes nós limitamos as nossas vidas apenas às questões materiais. E esses heróis da fé, eles perscrutaram e anelaram coisas espirituais, coisas que ele não iria alcançar nessa vida, mas que eles creram pela fé nas promessas de Deus, que se cumpririam nas gerações futuras. Então eles pensaram além daquilo que era material, eles almejaram aquilo que era espiritual, promessas que Deus traria e faria, não no seu tempo, mas no tempo futuro. Ainda assim, eles creram. E esse texto mostra que devemos pensar nessas questões, acerca da fé, acerca de questões espirituais. Você tem que ter como objetivo também, não apenas alcançar grandes avanços na área material, profissional, mas também pensar em como você pode servir melhor a Deus no ano que se inicia. Como você pode dedicar melhor os seus dons, os talentos que Deus te confiou, para servir o reino, para o crescimento da sua igreja, para o crescimento da sua obra na terra. Como você pode colocar à disposição do Senhor o seu tempo, no sentido de buscar mais comunhão com Ele, de ter uma vida de oração, de ter uma vida devocional, de dedicar-se a ler e estudar a palavra do Senhor. Então essas questões nós precisamos compreender e também trazer para o nosso dia a dia. E esse texto vai nos ensinar a respeito disso. Fé é a essência da vida cristã. O capítulo 11 de Hebreus é um hino à fé, destacando a importância da fé na vida do crente.
O autor apresenta uma série de exemplos de pessoas que viveram pela fé, mostrando o poder transformador da fé. E também é inspiração para o presente. O estudo desses heróis da fé nos inspira a viver com fé e nos motiva a enfrentar as dificuldades da vida. Primeiro nós começamos definindo o que é fé. O autor vai iniciar fazendo essa definição de fé. Ele diz que a fé é a certeza daquilo que esperamos, a convicção das coisas que não vemos, que não se veem. Então a fé, a princípio, ela não é algo que você pode apalpar no presente, mas que você contempla no futuro. Não é algo que se torna visível para os dias atuais, mas que pela fé você tem uma visão do que vai ser esse futuro, das promessas de Deus na sua vida. Então, ter fé significa ter visão daquilo que Deus pode fazer na nossa vida, na vida da sua igreja, na vida do seu povo, e crer nessas promessas de Deus. Um professor de homilética no seminário, ele sempre nos dizia a termos visão de ministério. Qual é a sua visão de ministério para essa igreja? Como você enxerga a sua igreja daqui a 10 anos? Pense em uma foto da igreja, como você enxerga essa igreja daqui a 10 anos? E nós, trazendo isso para o lado pessoal, como você enxerga a sua vida daqui a 5 anos? Daqui a 10 anos? Estou falando de progresso não apenas material, mas espiritual. Como você deseja dispor os seus dons a serviço do Senhor. E pela fé nós podemos compreender essas coisas que não vemos ainda, mas que pela fé nós podemos alimentar em nosso coração essa certeza. Certeza daquilo que esperamos, convicção de coisas que não vemos. Certeza é uma confiança inabalável baseada na promessa de Deus. Meus irmãos, Deus nunca falhou e nunca falhará em uma das suas promessas. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ele vai cumprir as suas promessas. Não importa o que aconteça, Ele fará com que os seus decretos se estabeleçam na terra. Afinal de contas, nós cremos em um Deus soberano. Por mais que para nós parece que as coisas fogem do nosso controle, nós ficamos um pouco instáveis em relação a algumas circunstâncias adversas, mas Deus tem tudo sob controle. Tudo ocorre no tempo certo, no tempo determinado. E cada questão que para nós parece circunstancial, parece fugir da nossa esfera de domínio, para Deus é um passo importante para provar a nossa fé. Nós vimos também, na semana passada, que a fé, ela precisa ser exercitada, não é? Nós precisamos exercitar a nossa fé. E como é que nós exercitamos a nossa fé? Como é que nós trabalhamos a nossa fé? À luz desses heróis da fé, como é que a fé deles foram aperfeiçoadas? Como é que a fé deles foram transformadas em uma fé mais sólida, mais firme, mais resistente, mais resiliente? Através das provações, através das lutas. Qual prova maior do que Abraão teve que passar? Abraão esperou 100 anos, para ter um filho, o filho da promessa. Não foi? E aí quando ele teve esse filho, Deus falou o seguinte: olha, vai e oferece esse filho como sacrifício. Eu ficaria meio sem entender, olha. Esperei 100 anos para receber esse filho da promessa, através dele eu seria pai de numerosa nação. E agora você quer o meu filho? Olha que prova difícil. Então, se nós queremos exercitar a nossa fé, saiba que Deus mandará provações. Vão vir lutas, vão vir dificuldades. Mas essas lutas e dificuldades não é para nos tornar pessoas tristes, cabisbaixas, inquietas, mas pessoas fiéis, cheias de fé e esperança, porque através dessas lutas, dessas provas, dessas dificuldades, Deus está fortalecendo, aprimorando a nossa fé. E é justamente isso que nós vemos nesses heróis da fé. É uma fé resiliente, uma fé que foi forjada em meio às dificuldades, em meio às provações. Então, uma convicção profunda mesmo diante do invisível. Qual a importância da fé na vida do crente?
A fé, meus irmãos, é o canal que nos conecta com Deus. A fé, quando você lê Romanos, vamos abrir apenas alguns versículos. Romanos capítulo 3, a partir do verso 21, você vai ver que a fé é um elemento de conexão com Deus. Sem fé, o autor diz, é impossível agradar a Deus. Eu acrescento ainda mais, sem fé é impossível se conectar com Deus. Deus não se conecta com aqueles que não depositam fé em seu nome. E é impossível que isso aconteça, porque a fé é o elemento de apropriação da salvação. Olha só, a partir do versículo 21 de Romanos 3. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Então a fé é um elemento que nos conecta. Você precisa crer para estar conectado com Deus, para receber de Deus, a partir da pessoa de Cristo, essa justiça, mediante não as suas obras, mas mediante a obra expiatória de Cristo. Então justiça de Deus mediante a fé. Aí ele continua, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé. Olha quantas vezes esse termo mediante a fé aparece. Então você só terá a remissão dos seus pecados, a expiação dos seus pecados mediante a fé. A fé em quem? A fé em Cristo Jesus, para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser o justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Então Deus se torna o justo, Cristo é o justo, mas também é o justificador daquele que tem fé no Filho de Deus, no unigênito, em Jesus Cristo. Então veja, mediante a fé, aquele que tem fé, os que creem, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Então é impossível nos conectarmos com Deus se não tivermos uma fé firme, sólida na pessoa, na vida, na obra de Cristo. Se não tivermos uma fé convicta de que o sacrifício expiatório de Cristo na cruz foi por nós, foi por nossos pecados. A causa pela qual Cristo foi crucificado, morto, sepultado, foi os nossos pecados. E Ele morreu justamente para nos justificar e nos purificar desses pecados. E quando você se apropria dessa verdade por meio da fé, acontece a obra maravilhosa da salvação na sua vida. Você se torna agora um filho de Deus. Você recebe agora, por meio da fé, a justiça de Cristo. Aí podemos nos gabar, então, pastor, essa fé é algo que eu produzo em meu coração? Não. Essa fé é um dom de Deus, é um presente que Deus nos dá para que possamos crer em Cristo como nosso Salvador. Mas o ponto que eu quero destacar para os irmãos é que a fé é o elemento, é o meio pelo qual nós nos conectamos com Deus. Sem a fé é impossível nos conectarmos, é impossível estabelecer uma relação com Deus, de comunhão com o Senhor. Mas a fé também serve para nos dar esperança e consolo em meio às dificuldades. Aqui o texto vai falar que Abraão peregrinou em uma terra como estrangeiro. Ele vagou pela terra de Canaã como estrangeiro, mas Deus havia prometido que aquela terra seria dele, que ele iria tomar posse daquela terra. Nele, eu digo, os seus descendentes. Mas isso demorou mais de 400 anos para acontecer, para se cumprir essa promessa de Deus. Ainda assim, lá em Gênesis 15, nós lemos que ele creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Quantas coisas Abraão teve que sofrer? Quantas vezes ele teve que abdicar dos seus interesses, deixar a sua terra, a sua parentela, o lugar confortável e caminhar para uma terra que ele nem sabia onde era? Por meio da fé. Ele enfrentou angústias, enfrentou o sofrimento, mas essa fé é o que dava esperança, é o que era o seu consolo. E da mesma forma, irmão, se você não tiver fé,
Quando você passar pelas provas, pelas dificuldades, o que vai acontecer com você? Você vai subsistir? É o quê? Depressão. Você cai, você não consegue ter forças para caminhar, você não consegue ter esperança num futuro próximo. Por quê? Porque a sua fé, ela é superficial, ela é rasa, ela é pequena, ela é vazia. Mas quando você tem uma fé sólida, essa fé vai te dar esperança e vai ser o seu consolo. A fé, portanto, nos dá esperança em meio às dificuldades e nos consola em momentos de dor e de aflição. Esse também é um papel, um dos objetivos que a fé verdadeira e genuína traz ao nosso coração. Mas não somente isso. Se algo que é vazio é uma vida sem propósito. Se você não tem um propósito para o qual existir, pelo qual viver, a sua vida fica sem sentido. E aí você vai questionar o porquê da sua existência. Qual é a razão de existir se você não tem um objetivo, se você não tem um propósito? E a fé em Deus, meus irmãos, nos dá propósito. Se você tem uma fé firme em Deus, você tem uma vida com propósito, porque você sabe por que Deus te fez. Qual é a razão da sua existência? Qual é, Lidinha, a primeira pergunta do Catecismo Menor? Qual é o fim principal do homem? Pronto, está aí o seu propósito. Você nasceu, foi criada, veio à existência com um propósito muito claro estabelecido por Deus. Você nasceu e tem como propósito viver para agradar a Deus, para glorificar o nome de Deus. Você deve viver a sua vida e toda ela para louvar e glorificar o nome de Deus. Esse é o propósito da sua vida. Então, quando você entende o propósito para o qual você foi criado, a sua vida começa a fazer sentido. E o que dá sentido a essa vida? É essa fé em Deus. Sim, meu irmão. Sim, a fé, como outras virtudes cristãs, a santificação, por exemplo, ela é uma virtude que precisa ser exercitada, que precisa ser fortalecida, que precisa ser alimentada. Qual é a nossa responsabilidade, como homens, uma vez que nós, quando pensamos em fé, nós pensamos em uma fé salvífica, que é aquela convicção que Deus gera no nosso coração, da certeza de que Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Então Deus gera essa fé que deposita a confiança de que Cristo é o seu Senhor e Salvador da sua vida. Mas você precisa da fé para viver no seu dia a dia, para viver as questões ordinárias da vida, para enfrentar as lutas e as dificuldades da vida. E essa fé você tem um papel importante de desenvolver, quando Paulo fala desenvolver a salvação, é nesse sentido. Você não busca a sua salvação, você não produz a sua salvação, mas uma vez que a salvação lhe é ofertada, você precisa crescer em santificação, em graça, fortalecendo a sua fé em Deus. E como é que você faz isso? Através de uma vida de comunhão com Deus. Nós vemos em um dos heróis da fé, Enoque, que ele foi trasladado. E por quê? Qual que é o motivo pelo qual ele foi trasladado lá no texto? Enoque, o que o texto fala? Andava com Deus. Então como é que você fortalece a sua fé, Gui? Andando com Deus, tendo uma vida com Deus. Isso você precisa buscar a presença contínua de Deus. Buscar-me-eis e serei achado, eu serei achado de vós, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então é andar com Deus, é buscar uma vida de comunhão com Deus, de santidade. E obviamente, quando você se dedica a fazer isso, não só a sua fé vai fortalecer, mas o processo de santificação vai ocorrer de forma ainda mais clara na sua vida. Os vícios, as vicissitudes, as coisas que antes para você eram atrativas do mundo e que desagradava a Deus, vão sendo abandonadas e deixadas de lado. E você passa a desejar uma vida mais reta, mais santa, mais pura diante
do Senhor. E isso é o papel de cada crente. Cada crente é responsável também. Obviamente, meus irmãos, que essa esfera de ação, né, do homem de Deus, ela é difícil de explicar. Porque Cristo diz: sem mim nada podeis fazer. Entretanto, eu não posso cruzar os braços e falar: Senhor, me santifique, se você não buscar uma vida de oração, se você não buscar meditar na sua palavra, se você não buscar conformar a sua vida à vontade de Deus. Então é uma ação conjunta. Você busca a presença de Deus, busca uma vida de comunhão com Deus, busca andar com Deus, e ao mesmo tempo Deus vai lhe dando provisões para fortalecer a sua fé, para que você cresça cada vez mais em graça, em conhecimento, em uma fé firme e sólida diante do Senhor. É assim, nesse processo, que Deus trabalha em nós. Então a fé nos dá um propósito para o qual viver e nos guia em direção ao caminho que Deus planejou. Nós vemos aqui o primeiro exemplo que nos é dado a respeito dos heróis da fé, que é este homem, filho de Adão e Eva, o segundo, né? Filho de Adão e Eva, chamado Abel. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. A história de Abel você pode acompanhar, nós não vamos ler, que nós já lemos na semana passada, em Gênesis capítulo 4. Lá em Gênesis capítulo 4 você tem dois irmãos oferecendo a Deus um sacrifício, né? Você tem Caim, que ofereceu das primícias dos frutos da terra, e você tem Abel, que ofereceu o melhor do seu rebanho. Deus se agradou da oferta de Abel, ao passo que da oferta de Caim ele não se agradou. Mas se você voltar lá no texto de Gênesis capítulo 4, o texto vai falar: Deus se agradou de Abel, primeiro de Abel, e depois da sua oferta. Então não foi a oferta de Abel que comprou o favor de Deus, mas o coração de Abel. Conseguem perceber a diferença? Deus ele não tem prazer em sacrifícios propriamente dito. Não importa o presente que você oferta a Deus, se o seu coração não estiver movido a isso, envolvido nisto. Deus conhecia o coração de Abel. Deus primeiro aceitou Abel e consequentemente a sua oferta, ao passo que a de Caim ele rejeitou, porque Deus conhece os nossos corações. Então Abel, segundo filho de Adão e Eva, demonstrou uma fé extraordinária ao oferecer a Deus o melhor de suas posses, um cordeiro. Seu sacrifício foi aceito por Deus, enquanto o de seu irmão Caim não foi. Abel, por sua fé, nos ensina a importância de oferecer a Deus o nosso melhor, reconhecendo a sua soberania e buscando a sua aprovação. E quando eu falo o nosso melhor, irmãos, não significa presentes que você pode ofertar a Deus, ofertas em dinheiro ou coisas que você pode consagrar à casa de Deus. Mas o melhor é a sua vida. O melhor que você pode ofertar a Deus é o seu coração. É um coração íntegro diante do Senhor. Deus não rejeita o coração contrito, né? O coração que de fato está envolvido na adoração e na busca de fato pela vontade de Deus. Mas vamos prosseguir. Enoque, a fé que agrada a Deus. Enoque é um exemplo inspirador de fé que agradou a Deus. Ele andou com Deus por 365 anos, demonstrando uma fé inabalável e uma vida dedicada à vontade divina. Hebreus 11:5 diz que Enoque foi trasladado para não ver a morte. A sua fé e obediência o levaram a uma experiência única, onde ele foi levado para a presença de Deus sem experimentar a morte física. A fé de Enoque nos ensina a importância de buscar a vida de intimidade com Deus. Andar com Deus, como Enoque fez, significa buscar sua vontade, obedecer os seus mandamentos e viver em constante comunhão com Ele. Essa fé que agrada a Deus é o caminho para uma vida plena e significativa. Então, uma fé que agrada a Deus, que busca conformar a sua vida à vontade de Deus. Enoque andava com Deus. Esse andar, meus irmãos, não é um andar literal, mas o sentido é que ele vivia constantemente na presença de Deus. Será que nós podemos dizer o mesmo de nós mesmos? Será que todos os momentos da nossa vida Deus está andando conosco? Precisamos pensar
Enoque andou com Deus, isso é algo contínuo. Ele não andava em determinado período, Senhor, dá licença, afasta um pouquinho, que o Senhor não pode ver essas coisas que eu vou fazer agora. Não, ele andava continuamente na presença de Deus. Isso é uma vida dedicada a cumprir a vontade de Deus, os mandamentos do Senhor. Por isso, esses heróis que o autor traz aqui são exemplos para podermos refletir sobre as nossas vidas, sobre como temos vivido, como temos andado ou não com Deus, e pedir a graça de Deus para que faça de nós como um coração de Abel, faça com que tenhamos a mesma vontade e o desejo de andar com Deus, como Enoque andou na presença contínua de Deus. Então esses homens são exemplos, homens e mulheres, são exemplos que apontam para aquilo que nós devemos almejar no sentido de uma vida espiritual consagrada à vontade de Deus. Vamos prosseguir aqui, irmãos. Hebreus 11, pela fé Enoque já lemos, né? Aí olha só o versículo 6 de Hebreus 11. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Ele fala aqui de que sem fé é impossível agradar a Deus, porque Deus se agradou de Enoque, de como ele vivia. E esse não é o nosso objetivo, não é o nosso propósito, viver para agradar a Deus. Viver para agradar a Deus é o nosso propósito. Deus olhou para Enoque e se agradou dele. E sem fé é impossível que agrademos a Deus. É impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Interessante, a fé aqui, ela está colocada como a certeza de que Deus existe. E por que isso é importante? Porque se você pensar, olha, Deus existe, as suas ações vão ser muito bem pensadas em relação a essa verdade. Porque às vezes nós somos crentes, né, dizemos que somos crentes, mas vivemos como se Deus não existisse. Não buscamos a Deus em oração, passamos a semana inteira sem orar, oramos aos domingos quando viemos à igreja, passamos a semana inteira sem ler e meditar na palavra de Deus. Se você faz isso a semana inteira, você vive como se Deus existisse? Pela fé, você crê na existência de Deus, se aproxima e vive de fato como se Deus existisse. Então nós não podemos viver a nossa vida ordinária, né, como o Alex falou, o dia a dia, né, a nossa vida natural, como se Deus não existisse. Ele existe, Ele governa, Ele é rei, Ele é soberano. Portanto, inclua Deus na sua vida. Ele é uma pessoa, irmãos. Quando eu digo pessoa, Ele é um ser pessoal. Nós nos relacionamos com a nossa esposa, com os nossos filhos, com os nossos parentes. Deus quer que façamos isso com Ele também, que busquemos manter um relacionamento genuíno, sincero e verdadeiro com o nosso Deus. Então, Enoque andou com Deus, Enoque viveu para agradar a Deus, e sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos para Noé. Vamos abrir lá em Gênesis capítulo 6. Enquanto algum irmão abre aí para nós em Gênesis capítulo 6, versículo 9, eu quero ler Hebreus 11, 7, que fala a respeito de Noé. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Noé, a fé que responde ao aviso de Deus. Noé, a fé que teme e obedece. Noé, movido pela fé, construiu a arca de acordo com as instruções de Deus, preparando-se para o dilúvio que estava por vir. A obediência de Noé a Deus o salvou e preservou sua família, inaugurando uma nova aliança com Deus, aliança noéica, simbolizada pelo arco-íris, né, de que Deus não mais faria mal à terra em dilúvio como fez. Esse é o símbolo, né, o sinal desta aliança, que tem aí como
símbolo arco-íris. Bem, meus irmãos, olha só que interessante. Gênesis capítulo 6, versículo 9. Quem lê para a gente, por favor? Não era só Enoque, né? Noé também andava com Deus. Era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Cristo nos chamou para fazer a diferença neste mundo. Já começaram a ler o relato de como viviam os homens no período de Noé? Já leram aí no capítulo 6? As abominações, as coisas terríveis. Ou você acha que Deus trouxe, né, a destruição por meio do dilúvio sem nenhum motivo? Uma geração perversa, uma geração totalmente corrompida, uma geração alienada, separada de Deus, uma geração que não queria ouvir os preceitos e a instrução de Deus e nem viver por elas. Mas dentro dessa geração, Deus levantou um homem justo, íntegro, que andava com Deus. Esse homem era Noé. Então, pela fé, Deus nos inseriu neste mundo corrupto, cheio de abominações, para sermos luz, para sermos sal, para influenciarmos positivamente este mundo, no meio de uma geração perversa. E como ele faz isso? Como é que você faz isso? Sendo você um Noé no seu tempo, por meio da fé. Por meio da fé. Olha só, pela fé, Noé é divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, temente a Deus. Noé era um homem que temia a Deus. E o que é o temor a Deus aqui, irmãos? O que significa temor a Deus? Ter medo, implica em ter medo? Não é só isso. O temor a Deus também o faz temer diante da desobediência, mas não pelo castigo, por aquilo que Ele pode impor. Somos salvos pela graça, mas que você deve viver para agradar a Deus. E quando você faz algo contrário a isso, você deve temer esse Deus que é Senhor e soberano, que é um Deus de amor, de graça, mas também de justiça. Então, temor significa ter medo também, mas não é só isso. O que mais significa o fato de Noé ser temente a Deus? Alguém falou alguma coisa aqui? É o quê? Submeter ao senhorio, né? Deus é Senhor, vamos temer esse Deus que é todo poderoso. Então é você ter reverência por Deus, é você reverenciar esse Deus que é poderoso, que é tremendo, que é o Criador, que é o soberano. Então não é construir uma arca, né? Imagine um campo, uma terra, e o homem construindo um barco daquele tamanho. Demorou 100 anos, não é isso, Lidinha? Lidinha que gosta aí de anos e datas. Quanto tempo demorou para Noé construir a arca? 120 anos. Imagine, um homem construindo um grande barco no meio da terra, as pessoas olhavam para ele e falavam o quê? É louco, né? É louco. O mar está longe, né? Você quer construir um Titanic no meio da terra? Como é que você vai levar isso para o mar? Então só pode estar louco, né? Um homem desse. Mas ele ligou para o que as pessoas estavam falando? Não, por quê? Porque ele temia a Deus. Então o temor a Deus é o que motiva você a viver e como viver neste mundo. Mesmo que todos achem isso um absurdo. Mesmo que todos achem isso totalmente contrário. Mesmo que todos chamem você de louco. Mas você faz o que faz porque você teme a Deus. Ele era temente a Deus. E aparelhou, criou uma arca, né? Fez uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. Então essa é a fé de Noé. Vamos prosseguir. Abraão, a fé que obedece ao chamado de Deus. Abraão é apresentado em Hebreus 11 como um exemplo de fé inabalável. Ele deixou sua terra natal, Ur dos Caldeus, e seguiu para uma terra que Deus lhe prometeu, sem saber para onde ia. Já fizeram uma viagem sem destino certo?
Acho que ninguém fez. O Juan fez, né, João? Esses dias. O Juan fez uma viagem sem destino certo, que era uma armadilha lá. Mas não foi pela fé, não. Foi por falta de sabedoria. Foi... Eita, aí, Juan. Aonde? Quero ver achar praia lá em Minas. Pois é, irmãos. Abraão saiu sem um destino. Ele tinha um destino, mas não fora revelado a ele. Ele apenas confiou, né, fez as suas malas, pegou os seus pertences, as suas pessoas e partiu. Confiado em quê? Na promessa de Deus. Ele fez isso pela fé. Sem saber aonde ir, ele obedeceu ao chamado de Deus, mesmo quando isso significava enfrentar o desconhecido e abrir mão de tudo o que conhecia. Abraão já estava estabilizado ali, né, na sua terra natal, entre os seus patrícios, entre os seus familiares. Mas ele teve que abdicar de tudo, abrir mão de tudo para obedecer um chamado de Deus. A fé de Abraão não era apenas uma crença teórica, mas uma ação prática. Ele confiou em Deus e mesmo quando as circunstâncias eram desafiadoras, sua fé foi testada muitas vezes, mas ele permaneceu firme em sua decisão de seguir a Deus. Vamos ler Hebreus 11, versículo 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber aonde ia. Abram lá em Gênesis capítulo 12, alguém lê para a gente os versículos de 1 a 5, que mostra essa alusão que o autor aos Hebreus faz aqui de Abraão. Gênesis 12, de 1 a 5, pode ler. Olha só, Abraão conhecia Deus até então? Não. Deus se revelou, né? E lhe deu uma ordem, fez uma promessa. E Abraão simplesmente obedeceu. É por isso que ele é considerado o grande patriarca, né? O grande herói da fé. Os judeus chamam, né, nosso pai Abraão, pela fé, pela obediência que ele deu. Uma fé que obedece ao chamado de Deus. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Aqui ele vai fazer uma alusão a Sara também, mas depois ele volta para Abraão. Lá no versículo 17, olha lá. Pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito, em Isaque será chamado a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Olha o tamanho da fé desse homem, né? Um homem que deixou a sua terra, a sua parentela, e saiu sem saber para onde ia. O homem que viveu a vida peregrinando, né, uma terra que não era dele, como estrangeiro. E aqui o autor faz uma alusão, né, a essa cidade celestial, porque assim como Abraão, nós também somos peregrinos nesta terra. A nossa pátria, ela é uma pátria celestial. Quando Cristo veio, ele disse: o meu reino não é deste mundo. E nós também não temos reino neste mundo. A nossa pátria, ela é celestial. E aqui ele diz que Abraão, pela fé, ele almejava uma cidade, mas uma cidade cujo arquiteto é o próprio
Deus é o próprio Deus. Uma cidade edificada, cujo fundamento e arquiteto é o próprio Deus. Vamos abrir, meus irmãos, em Apocalipse capítulo 21. Versículo 14. Só o 14 e o 19. Depois leem dos versículos 9 adiante, fala sobre a Nova Jerusalém, essa cidade que é citada aqui em Hebreus. Lê o 14. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sardio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o décimo de crisópraso, o undécimo de jacinto e o duodécimo de ametista. Essa cidade que tem fundamentos é a Nova Jerusalém. É o novo céu e a nova terra onde habita a justiça, que Deus há de preparar, né, que Ele já está preparando, mas que Ele há de torná-la real na segunda vinda de Cristo. E o texto diz que Abraão, quando ele peregrinava na terra de Canaã como estrangeiro, ele almejava não que os seus descendentes herdariam aquela terra na qual ele peregrinou, mas ele almejava essa cidade, a Nova Jerusalém, cujo próprio Deus é Senhor e edificador, e o fundamento, né, é o próprio Senhor. Então ele faz uma alusão apontando para algo que vem bem depois de Abraão. E a lição para nós é: nós vivemos este mundo, né, vivemos deste mundo, das coisas deste mundo, mas você precisa saber de onde você é. Você precisa saber a quem você pertence, o lugar ao qual você pertence. Colossenses capítulo 3 vai nos ajudar sobre essa questão. Abram aí em Colossenses capítulo 3, leiam os primeiros versos. Quem lê? Quem achar, por favor? 3. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui na terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Pensai nas coisas lá do alto. Neste mundo, meus irmãos, nós vivemos como estrangeiros. Por quê? Porque não pertencemos a este mundo. Então, lembrem-se disso. Nós fomos criados para viver em uma pátria celestial, reservada e preparada por Deus. Então, viva como Abraão viveu neste mundo, almejando essa cidade que tem fundamentos, cujo arquiteto e edificador é o próprio Deus. Aqui, entre as duas histórias de Abraão, no versículo 17, ele vai fazer uma alusão a Gênesis 22, quando Abraão oferece, né, o seu filho Isaque como sacrifício. E o que é interessante é que a fé de Abraão era tamanha, que ele não se importava em oferecer Isaque como sacrifício, porque ele sabia que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque e continuar a sua promessa, né, como descendente. E ele figuradamente o recobrou, né, como se tivesse de fato entregado o seu filho à morte por meio da obediência, da disposição a fazê-lo, uma vez que Deus o impediu, e por isso figuradamente o recobrou, porque ele sabia que pela fé Deus era poderoso até para ressuscitar o seu filho e prosseguir com a sua promessa com os seus descendentes, que seriam numerosos, né, como as estrelas do céu e como as areias da praia. Ele creu, e essa era a fé de Abraão. Mas você tem uma pessoa aqui, que é a esposa de Abraão, e quando você lê a história dela, você fica meio na dúvida: será que a fé dela era sólida mesmo? Abram lá em Gênesis capítulo 18, vamos ler os versículos de 11 a 15. Quem achar, por favor.
Olha só, os anjos visitaram, né? O Senhor visitou com alguns dos seus anjos Abraão e disse: olha, daqui a um ano Sara vai ter um filho. Sara era velhinha, tinha quase 90 anos, né? Já tinha acabado o seu ciclo, né, menstrual, já passara, né, o período do ciclo das mulheres. E o que ela fez quando ela ouviu isso? Ela riu. Esse riso foi de quê? Meus irmãos, o autor aos Hebreus coloca ela como uma mulher que é um exemplo de fé. Mas aqui em Gênesis nós vemos uma mulher que é um exemplo de fé. Ela riu. Não, ela não riu. Ela não riu. Continua a leitura. Continua a leitura aí que você vai ver. Não foi um riso de alegria, não. Depois ela vai rir de alegria quando Isaac nascer. Disse o Senhor a Abraão: porque se riu Sara, dizendo: será verdade que darei à luz sendo velha? Aí. Acaso para o Senhor a coisa é demasiadamente difícil? Daqui a um ano, neste mesmo tempo, voltei a ti e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo: não me ri. Ele, porém, disse: não é assim, é certo, filho. Não foi um riso de alegria, de deboche, de dúvida, né? De medo. Agora, Gênesis 21 e 2. Visitou o Senhor Sara como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abrão na sua velhice, no tempo determinado que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, Sara lhe deu à luz, pôs o nome de Isaque. Sabe o que significa Isaque? Ele ri. Ele ri. Agora sim, é um riso de alegria. O que isso mostra para a gente, meus irmãos? Olha só como o autor aos Hebreus fala a respeito de Sara. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que havia feito a promessa. Por isso também, aliás, já amortecido, né, o corpo amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos esses morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as de longe, porém, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Olha só a questão da Sara. Sara recebeu poder para ser mãe, sendo o seu corpo já velho, um corpo amortecido. A princípio, meus irmãos, o que Gênesis e essa história mostra? Que nossa fé nem sempre ela é forte, como a de Abraão. Às vezes ela é duvidosa, como a de Sara. Ela é cheia de defeitos e de fraquezas, mas a fé dela foi aperfeiçoada. A princípio ela riu, mas depois ela creu que Deus é fiel, como o autor aos Hebreus falou. Ela entendeu que Deus é fiel para cumprir nela as suas promessas. Então nem sempre em nossas vidas nós vamos ter uma fé sólida. Às vezes a nossa fé vai titubear, porque nós somos falhos, como Sara. Nós temos medos, como Sara. Nós olhamos para circunstâncias que nos cercam, e circunstâncias humanas, reais, né, passíveis de erros, e duvidamos, e não cremos poderosamente. Mas Deus é quem trabalha em nós essa fé. Ele quem opera em nós tanto o querer quanto o realizar. E assim como Ele aperfeiçoou a fé de Sara, que a princípio foi uma fé de riso, de duvidar, de debochar, de olhar. Por que ela debochou? Porque ela olhou para a sua condição. Olha, como uma velha, uma senhora de 90 anos vai dar à luz? Eu fui estéril a vida inteira, né? Na minha fase,
né, de ovulação, eu não consegui ter filhos. Como é que eu vou conceber um filho agora? Então, ela duvidou porque ela olhou para a sua circunstância, mas a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Depois que ela entendeu isso, aí ela confiou. Ela entendeu que Deus é fiel para cumprir as suas promessas, e de fato se cumpriu. Ela vai ter um filho, Isaac, ele ri, ela também ri, né, por ser mãe, agora um riso de alegria, um riso de confiança, um riso de certeza que Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Então não desanimem quando a fé de vocês esmurecer. Não desistam quando a fé de vocês não for uma fé tão forte como a fé de Abraão, como a fé de Enoque, né? Mas ainda que seja uma fé fraca a princípio, como a fé de Sara, peça para que Deus os fortaleça, para que Deus dê essa convicção de que Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Somos falhos, pecadores, carentes da graça, da misericórdia e do amor de Deus, mas Deus continua sendo fiel. Continua sendo fiel. Paramos em Sara, né? Não conseguimos nem falar de Moisés. Já acabou, Júnior, o sinal? Mas nós vamos terminar, irmãos. Esse ano eu prometo que a gente acaba aí os heróis da fé de Hebreus capítulo 11. Até aqui, alguma dúvida, alguma questão sobre os heróis e as heroínas da fé que nós já lemos? Algumas mulheres são citadas aí, não apenas homens, né? Sara é a primeira delas. Mas depois você tem Raabe, você tem alguns juízes, né, que foram importantes aí na história do povo de Deus, do povo de Israel. Então está encerrado o nosso EBD. Que Deus nos abençoe e aplique a sua palavra em nossos corações.